Santa Teresa de Ávila viveu entre o silêncio do convento e os abismos mais profundos da alma humana. Em uma de suas experiências espirituais mais inquietantes, ela percebeu algo que muitos ignoram até hoje, não por maldade, mas por distração interior. Segundo seus escritos, havia um sinal claro, quase invisível, que antecedia grandes quedas espirituais. Um detalhe que passa despercebido na rotina, mas que fecha lentamente o coração à voz de Deus. Se você permanecer até o fim, entenderá por que Santa Teresa insistia tanto em não ignorar isso e como essa advertência ainda ecoa para nós hoje. Santa Teresa de Ávila não falava de teorias. Tudo o que ensinava nascia de experiências interiores profundas, muitas delas acompanhadas de temor e reverência. Em um de seus escritos mais sérios, ela descreve ter percebido algo perturbador em certas almas aparentemente piedosas, uma indiferença silenciosa, quase imperceptível, que se instala antes mesmo do pecado visível. Ela via almas que rezavam, trabalhavam, cumpriam deveres religiosos, mas, interiormente, já haviam deixado de escutar. Não era rebeldia, era algo mais perigoso, acostumar-se à graça. Para Santa Teresa, esse era o ponto exato em que muitas almas começavam a se perder sem perceber. Em suas visões e discernimentos, ela compreendia que Deus continuava chamando, mas a alma já não respondia com prontidão. Pequenas resistências interiores eram justificadas. Depois eu rezo. Isso não é tão grave. Deus entende. Teresa via que esse adiamento constante criava uma espécie de neblina espiritual, onde a consciência já não distinguia com clareza a vontade divina. Ela alertava que o maior perigo não era cair de uma vez, mas descer lentamente, degrau por degrau, sem dor, sem choque, sem escândalo. A alma ainda se julgava segura, mas já não avançava. Estava parada, e no caminho espiritual, quem não avança, retrocede. Santa Teresa descreve que, nesse estado, a oração começa a perder sabor. A pessoa reza, mas não se entrega. Medita, mas não escuta. Frequenta os sacramentos, mas sem fome interior. E isso, segundo ela, era um sinal gravíssimo, muitas vezes ignorado porque externamente tudo parece bem. Ela chegou a escrever que o demônio prefere essa alma morna àquela que luta abertamente contra o pecado, porque a alma morna não percebe que está em perigo e justamente por isso não pede socorro. Por isso, Teresa insistia tanto no exame interior sincero, não para gerar medo, mas para reacender a verdade no coração. Para ela, ignorar esse sinal era como continuar navegando com o leme quebrado, acreditando que o vento sempre ajudaria. Se este ensinamento está falando com você, não é por acaso. Às vezes, Deus usa a voz dos santos para nos acordar com suavidade, antes que seja necessário um chamado mais doloroso. Santa Teresa de Ávila afirmava que existe um sinal muito específico que antecede grandes quedas espirituais e que quase ninguém leva a sério. Ela dizia que, quando a alma começa a evitar o silêncio, algo já está errado por dentro. Em seus escritos, Teresa relata que percebeu isso tanto em si mesma, em certos momentos de tibieza, quanto em outras almas que buscavam direção espiritual. A pessoa passa a ter dificuldade de permanecer recolhida. O silêncio incomoda. A oração mental parece pesada. Qualquer distração é bem-vinda. E, sem perceber, a alma começa a fugir de Deus
enquanto acredita estar próxima dele. Ela explicava que o silêncio é o lugar onde Deus fala com mais clareza. Quando a alma evita esse encontro, geralmente é porque há algo que ela não quer entregar, algo que não quer ouvir, ou uma verdade interior que prefere adiar. Outro sinal grave, segundo Santa Teresa, é quando a pessoa substitui profundidade por atividade. Faz muitas coisas para Deus, mas quase não permanece com Deus. Trabalha, serve, ajuda, mas interiormente está vazia. Teresa via isso como um engano sutil. A alma acredita que está avançando, quando na verdade está apenas se ocupando. Ela escreveu que esse estado é perigoso, porque anestesia a consciência. A pessoa já não percebe quando começa a negociar pequenas concessões interiores, uma oração encurtada, uma confissão adiada, um exame de consciência superficial. Nada parece grave isoladamente, mas, juntos, esses gestos constroem um muro invisível entre a alma e a graça. Santa Teresa dizia algo forte. Deus nunca se afasta primeiro, é a alma que aos poucos deixa de se abrir. E quando isso acontece, a graça continua batendo, mas já não encontra espaço. Por isso, ela insistia tanto na humildade interior, reconhecer-se fraco, reconhecer-se distraído, reconhecer-se necessitado. Para Teresa, esse reconhecimento sincero já era em si um retorno ao caminho. Ela alertava: ignorar esses sinais não leva à paz, mas a uma espiritualidade seca, cansada, sem alegria verdadeira, uma fé mantida apenas por hábito. Se você percebe em si algum desses sinais, não se assuste. Santa Teresa dizia que perceber é graça. O verdadeiro perigo é não perceber nada. Depois de revelar esse sinal tão delicado, Santa Teresa de Ávila não deixava a alma entregue ao medo. Pelo contrário, ela sempre conduzia suas filhas espirituais para um caminho de retorno simples, possível e profundamente misericordioso. Segundo Teresa, quando a alma percebe que evitou o silêncio, que perdeu o gosto pela oração ou que passou a viver apenas de exterioridades, o pior erro é tentar compensar isso com um esforço forçado. Ela dizia que Deus não quer uma alma tensa, mas uma alma verdadeira. O primeiro passo, para ela, era voltar à oração como quem volta para casa, não como quem cumpre uma obrigação. Mesmo que a oração pareça seca, mesmo que não haja consolação. Teresa afirmava que permanecer ali, ainda que sem palavras, já reabre a porta que estava sendo ignorada. Ela ensinava que muitas almas se perdem não por grandes pecados, mas por desistirem cedo demais da oração interior. Acham que não estão avançando, quando na verdade estão sendo purificadas. E, por não entenderem isso, abandonam o lugar onde Deus mais trabalha. Outro ponto essencial que Santa Teresa destacava era a sinceridade radical com Deus. Falar a Ele exatamente como se está, sem discursos bonitos, sem máscaras espirituais. Ela dizia que Deus se ofende menos com uma queixa sincera do que com uma oração vazia, feita apenas por aparência. Teresa também alertava sobre a comparação espiritual. Olhar para a fé dos outros, para as experiências dos outros, e achar que Deus abandonou você. Ela afirmava com firmeza: Deus conduz cada alma por um caminho diferente, e muitas vezes o silêncio é justamente o sinal de um amor mais profundo. Por fim, Santa Teresa deixava uma certeza consoladora: nenhuma alma que deseja sinceramente a Deus está perdida, mesmo que esteja cansada, mesmo que esteja fria, mesmo que esteja confusa. O simples desejo de não ignorar mais já é resposta à graça.
Ela escrevia que Deus age como um amigo paciente. Espera, insiste, bate a porta, mas nunca força. Cabe à alma apenas uma coisa: não ignorar. Que essa advertência de Santa Teresa não passe por você como mais uma história. Que ela se transforme em um pequeno exame de consciência feito com paz, não com medo.